Isso, agora nessa parte aqui, a gente vai fazer a arte final da caveira. Cara, eu acho desenhar a caveira extremamente divertido. E além de ser divertido, é também uma temática muito importante. Porque você tem que ter um bom conhecimento sobre como desenhar e sobre as formas conceituais de uma caveira para poder compreender melhor como desenhar um rosto humano, porque influencia bastante, sabe? Não vou falar muito agora sobre isso não, porque eu vou dar uma aula específica sobre isso. Nesse caso aqui, como é a arte final, eu comecei, né, naquele esquema básico, contornando o desenho, fazendo todo o contorno, né, fazendo a line art. Você pode ver que o esboço já está quase no jeito aí, só para poder passar em cima mesmo, aquele esboço bem completinho. E nesse aí, eu além de fazer o contorno, eu já comecei a fazer também um pouco da textura dos trincados da caveira. Nesses trincados é interessante que bem nas junções desses trincados eu faço uma line art onde eu dou aquela reforçada no traço, fazendo o traço ficar um pouquinho mais grosso, e isso dá uma noçãozinha assim meio que de sombreado, um pouquinho de textura, sabe? Mas basicamente é o contorno mesmo. Como já tem um esboço aí, como vocês viram, vai passar um terço na frente, então onde tem o terço eu pulo e deixo para fazer o sombreado dele depois, tá? Com relação à caveira, é interessante a gente reparar que você pode ver, muita gente acha que os dentes de cima e os de baixo eles ficam exatamente na mesma posição. Não fica. Os dentes de cima eles ficam adiante e os dentes inferiores eles ficam ligeiramente atrás, um pouquinho abaixo dos dentes superiores, ok? Nesse desenho, como é o desenho de uma Catrina, né, essa caveira aí seria tipo uma representação da Santa Morte. Então ela tinha alguns desenhos nela. Como a temática da moça que encomendou o desenho dessa Catrina era voltado para a música, né, que a menina era fã de baile, então eu desenhei algumas notas musicais nessa caveira. Porque a caveira mexicana, que é da Santa Morte, né, ela tem algumas pinturas em cima dela. E aí eu deixei para a cliente poder escolher que tipo de pintura ela quisesse, aí ela escolheu umas notas musicais. Aí fora as notas musicais, aí fazendo mais alguns trincados, que nessa parte aí do line art, do contorno dessa caveira, esses trincados eles pareceram ser muito chamativos, né? Mas quando eu for jogar o sombreado, aí eles vão ficar um pouquinho mais discretos, beleza? E o sombreado dessa caveira, quando eu estava fazendo esse contorno, eu já estava imaginando como é que seria esse sombreado. E o sombreado que eu imaginei assim, a caveira ela não é tão lisa. Então eu peguei para fazer um sombreado usando lápis, um sombreado onde eu fiz ele com um pouco mais de capricho com o lápis, que normalmente eu faço aquele sombreado por alto, mas mais como uma delimitação da área, né? Para depois passar o esfuminho em cima. Esse caso eu resolvi fazer diferente, porque eu imagino assim, o osso ele não é tão liso. Então eu queria passar essa ideia assim de ser ligeiramente áspero, né? Então eu peguei para fazer o sombreado mais com lápis mesmo. Em algumas partes eu até passei um esfuminho só para dar uma suavizada assim, mas foi bem por alto. Eu fiz o sombreado basicamente com o lápis mesmo. Igual nessa parte aí que é a divisória entre a caveira e a Catrina, eu já pus aí um tom de cinza assim bem mais forte, bem mais carregado, porque como é a sombra própria da caveira e ainda por cima está abaixo da Catrina, né? Então ali a incidência de luz é bem baixa, então eu pude fazer um sombreado bem mais carregado. E nessa parte ainda não vai dar para ver, mas quando eu terminei de fazer o sombreado, eu vim com a caneta borracha e passei nesses trincados aí para dar uma texturinha a mais, ok? Como essa caveira, a área dela é bem maior, então eu não inventei de fazer sombreados usando a lapiseira, igual eu fiz nos outros detalhes que eram bem menores. Então eu fiz o sombreado mais com o lápis mesmo. E você pode reparar que de tempo em tempo eu vou sombreando, eu dou aquela parada, levanto o lápis, dou uma olhada para fazer aquela análise, para saber onde é os tons mais fortes e onde eu vou jogar os tons mais fracos.
sempre levando em consideração a fonte de luz que eu já tinha imaginado, né? E uma coisa que eu acho interessante da gente fazer é sempre fazer um sombreado assim, um pouquinho forte na divisória da raiz do dente, sabe? Onde acaba o dente e começa a parte do que seria a gengiva, né? Porque não tem gengiva mais aí, mas tem uma área da caveira que corresponde à gengiva. Então, bem nessa divisória, eu gosto de jogar um sombreado um pouquinho mais forte, apesar de não estar necessariamente correto, mas fica legal porque dá uma ressaltada nos dentes. Então, é outra coisa interessante você prestar atenção quando for fazer um sombreado, ok?